Nós já estamos na nossa sexta noite de domingo, com o nosso sexto tema. Com essa vão faltar mais 3, né? Para nós encerrarmos esse ciclo de estudos que está sendo uma bênção para mim, eu creio que esteja sendo bom para você também. Ainda dá tempo de trazer mais amigos, mais visitas, mais pessoas para conhecerem a palavra de Deus e o Deus da palavra. Que Deus abençoe muito a sua vida e que nós possamos crescer agora nesse estudo de hoje, que tem um tema bem interessante. Olha só, o tema de hoje: pare agora. Pare agora. Antes de nós entrarmos no tema e você entender o que esse título quer dizer, eu convido você a fechar os seus olhos para juntos orarmos a Deus, pedindo a bênção dele nesses breves minutos que teremos. Oremos. Querido e amado Deus, amado Pai, queremos pedir nesse momento que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e nos dê entendimento, e que nós possamos sair daqui com a luz da Tua Palavra radiando em nossos corações. São por essas bênçãos que pedimos, no nome de Jesus. Amém. Pare agora. Você já em algum momento teve que colocar pequenos lembretes? Tem aqui o exemplo aqui na tela, né? Da fitinha no dedo, ou no imã de geladeira ali, no mural, fixar no celular ali, colocar algum lembrete, algum alarme no celular. Porque você vai ter algo muito importante que você tem que fazer, algo que você deve comprar, uma viagem que você está se programando para ir, e para que você não esqueça disso, você coloca esse lembrete. É bem interessante porque quando nós temos algo diante de nós que a gente dá uma importância muito grande, por exemplo, quando eu era pequeno e eu sabia que ia ter algum passeio na escola que eu iria, era tão natural acordar prontamente às 5 da manhã, ao invés dos dias que tinha aula normal, né, que eu ia até o último minuto, né, eu chegava ao ponto que meu pai calçava o meu tênis comigo deitado, porque eu ia até o último minuto ali de sono que eu tinha. Mas quando eu sabia que ia ter um passeio, eu já me levantava de prontidão, e apesar disso eu ainda colocava o despertador para tocar na hora certa, para que eu não perdesse aquilo que eu julgava tão importante, que era o passeio, né. Na Bíblia nós também temos algo muito importante, que Deus fez questão de marcar como um lembrete para que nós não nos esquecêssemos disso. E esse negócio muito importante, ele tem a ver com isso daí, com a origem do mundo. Se você analisar, o homem ele vai apresentar a ideia de que nós viemos por detrás desse processo, ou através desse processo, do processo da evolução. O homem, ele esqueceu a sua origem. A palavra de Deus é clara em dizer que nós viemos por meio de Deus. Ele decidiu, em sua onisciência, em sua onipotência, ele decidiu mesmo assim nos criar. Ele escolheu nos criar. Ele não precisava nos criar, não é verdade? Ele continuaria sendo Deus, assim como você continuaria sendo você mesmo se você não tivesse filhos, mas você escolheu ter filhos. Assim também Deus escolheu nos criar, ter os seus filhos. Só que o mundo, conforme o pecado entrou e todo o processo de degeneração do pecado, se desviou de suas origens, se desviou da noção de que nós pertencemos a um Deus superior, todo-poderoso, que nos gerou, que nos criou. E é isso que o mundo diz, é isso que a ciência prega. Se eu dissesse para você que esses lindos utensílios aqui, essas lindas porcelanas, elas vieram do nada, você não acreditaria. Porque por trás de toda a bela arte, há um grande artista, não é isso? Da mesma forma também, a nossa criação. Agora eu quero chamar a sua atenção para um texto bíblico, que justamente nos remonta a essa ideia de sermos criados por Deus, a ideia de Deus como Criador do universo, como Criador dessa terra. Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Olha só o que diz aí. Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. O texto diz: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo e língua e povo. E o que esse anjo dizia? Ele dizia: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Esse anjo, esse mensageiro, vem com a seguinte mensagem: você deve adorar a Deus,
Você deve temê-lo e adorá-lo, porque é chegada a hora do seu juízo. E aí ele vai dar outra razão. Além de ser chegada a hora do seu juízo, nós devemos adorar a Deus, porque Ele fez o céu, o mar, a terra, as fontes das águas. Nós devemos adorá-lo, porque Ele é o nosso Criador. O poder criador de Deus é colocado como um dos principais motivos para nós o adorarmos. Ao entendermos que Ele é o nosso Criador, esse é o motivo pelo qual nós devemos temê-lo e adorá-lo, porque do nada Ele fez surgir algo, Ele fez surgir a vida. E aí esse texto de Apocalipse remonta diretamente a Gênesis 1 e 2, quando nós encontramos o belíssimo relato da criação, onde ao longo de 7 dias literais, Deus vai criando gradativamente os elementos deste mundo, deste planeta. Nós vemos Deus criando no primeiro dia, Ele cria a luz. Primeiro dia, Ele cria a luz. E aí depois de criar a luz, Ele vai criando os outros elementos. Ele cria o firmamento, Ele estabelece a separação entre o céu e a terra, entre a terra e as águas. Depois que Ele faz essa separação, Ele cria então as relvas, as árvores, Ele cria os astros, Ele cria o sol. E Ele vai falando e as coisas vão acontecendo. E Deus vai criando e pondo a mão na massa, a lua, as estrelas. O mundo vai tomando forma, ele vai tomando cor, ele vai tomando beleza. E aí Ele coloca agora seres vivos, não inanimados como as plantas, mas agora seres animados como os animais, as aves e os peixes. E aí então Ele coroa, Ele brinda a sua criação deste planeta, com a criação do alvo da criação do planeta. Nós mesmos, o ser humano. O ser humano foi a razão, foi o motivo que levou Cristo, que levou o Pai, Filho e Espírito Santo a criarem o planeta Terra. Como um pai, que nem sabe se o filho, se vai vir menino ou menina, mas quando descobre a gravidez, o pai e a mãe, o que eles fazem? Eles fazem questão de separar um quarto. Eles fazem questão de comprar pelo menos os móveis mais unissex possíveis, porque eles não sabem do sexo do bebê, mas faz questão de preparar. E aí quando descobre o sexo, coloca tudo azulzinho, ou rosinha, ou amarelo. Antes mesmo da criança sonhar em existir, já tem todo o ambiente preparado para ela. Foi isso que Deus fez conosco. Ele preparou todo o ambiente para que Ele pudesse colocar a sua obra-prima, a obra que foi feita à sua imagem e semelhança. Olha que beleza, que lindo isso. E aí dentro deste contexto de criação, nós temos duas grandes instituições de Deus. Nós temos a instituição aqui da família, e aí, depois que Ele cria Adão e Eva, Ele dá uma ordem para que Adão e Eva cresçam e se multipliquem, para que eles tenham filhos. Então, a família, ela surge num contexto de perfeição. Não haviam drogas, não haviam separações, não haviam problemas, não haviam desavenças, não havia intolerância entre pais, filhos, era tudo perfeito. Não havia doença, não havia fome. A família surge num contexto de perfeição. Antes da entrada do pecado no mundo, a família já havia sido estabelecida por Deus. E junto com a família, Deus estabelece uma outra instituição, um mandamento. Olha só o que diz aqui em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Ora, havendo Deus completado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Eu acho interessante, são 3 verbos aqui que aparecem Deus sendo o sujeito deles. Deus, Ele descansa, e esse verbo é bem interessante, porque a gente pensa, Deus descansou? Deus se cansa? Não, Ele fez isso para nos dar o exemplo. Nós temos que nos atentar a um detalhe. Deus descansa do quê? Da obra que Ele havia feito. Deus não descansou no sentido de esticar as pernas e tirar o cansaço. Ele descansou do que Ele estava fazendo. Ele estava criando a terra e Ele descansou de criar a terra. Mas Deus é um ser autoexistente, Ele está em constante atividade a todo momento. É mais ou menos assim, você que é dona de casa deve se familiarizar com isso. Como é que é a rotina de uma dona de casa que faz jornada dupla, tripla aí, né? Cuida da família, aí vai para o trabalho, e fica lá no trabalho, aguenta chefe, vai para cima, sobe escada, desce escada, corre. Aí quando chega em casa, ela vai descansar do trabalho, mas quando chega em casa, o que ela tem para fazer? Tem uma pilha de louça ali para limpar, aí tem os filhos que deixaram a cueca no banheiro, a toalha molhada em cima da cama, e ela descansa do trabalho, mas tem mais trabalho para fazer em casa, né? Ela está descansando do que ela veio fazendo no trabalho.
mas ela continua em constante atividade. É mais ou menos assim com Deus. Ele descansou da obra que Ele fez, mas Deus continua em constante atividade, realizando e cuidando e regendo o universo e mantendo o universo. Então Deus descansa. Ele para de fazer o que Ele estava fazendo aqui na terra, mas Ele continua sendo Deus. Esse é o ponto, Ele continua sendo Deus. E Ele descansa da obra que Ele havia feito, porque essa obra já havia sido completada, não havia mais sentido de continuá-la no sábado. Ele descansa no sábado. Mas além de descansar, Ele vai dar a razão pelo qual Ele descansou. Porque esse dia agora é um dia santo, Ele santificou esse dia, Ele separou esse dia. O sétimo dia é um dia diferente dos outros dias. O sétimo dia é o dia que vai brindar a criação. E o que é interessante é que, sempre no Antigo Testamento, quando houver uma repetição de algo, eles estão tentando enfatizar aquilo. Então você vai ver que enfatiza, aqui no começo do versículo, que Deus descansou de toda a obra que fizera, e aqui vai dizer de novo que Ele descansou de toda a obra que criara e fizera. Por que Ele repete? Porque é importante entendermos que Deus Ele santifica o sábado, porque Ele criou as coisas. O sábado é para lembrar-nos que Deus é o nosso Criador. E aí então, Ele abençoa o dia de sábado, como a marca registrada da criação dele sobre a humanidade. O sábado é esse lembrete que nós vimos no começo. É o sábado que nos lembra que Deus é o nosso Criador. Ele abençoou o sétimo dia. É um dia diferente de todos os outros. É um dia separado. É um dia único e especial que Deus estabelece para com seus filhos. Mas como nós mencionamos um pouquinho no começo ali, o homem se afastou deste propósito. Se Satanás conseguisse fazer o homem se afastar do sábado, ele teria êxito em fazer o homem se afastar de Deus. Porque se o sábado é o que me remonta, é o que me lembra de que Deus é o meu Criador, se eu esqueço o sábado, logo eu esqueço de que Deus é o meu Criador. Você percebe que no mundo em geral, inclusive no mundo cristão, o sábado ele é colocado em segundo plano. Pouco se fala sobre o dia de sábado como um dia de adoração. E aí você vê a insanidade que o mundo cristão está entrando, com todo respeito aqui falando, mas, por exemplo, o Papa, ele dizendo que, já o Papa Bento dizia isso, e o Papa Francisco agora ele reitera, essa fusão entre criação e evolução, dizendo que Deus realmente criou algumas coisas lá no relato de Gênesis, mas aquele relato não é totalmente literal. O mundo também passou por um processo de evolução. Deus ali, ele deu o pontapé inicial, mas as coisas foram se autocriando. Olha que coisa maluca. Porque o homem tem se afastado do sétimo dia, tem se esquecido de que Deus é o seu Criador, de que Deus é o seu mantenedor. E as pessoas andam confusas. Mas vamos lá para a Bíblia e tentar entender como o sábado, ele vai aparecendo e vai sendo apresentado, nesses breves minutos aqui, como ele vai sendo apresentado e trabalhado, e que sua importância nunca foi retirada. A sua importância nunca foi, ele nunca perdeu a sua importância, a sua relevância, como o dia que relembra que Deus é o nosso Criador, um dia de adoração, um dia da família. Porque lembram? As duas instituições da criação, quando tudo era perfeito, foi a família e o sábado. Quando não havia pecado, Deus fez questão de criar essas duas coisas, a família e o sábado. Mas o que diz lá em Êxodo, no capítulo 16, versículo 4? Aqui é importante a gente lembrar que o povo estava num contexto de peregrinação. Eles haviam saído do Egito, estavam no deserto, caminhando, e no deserto o próprio nome fala, um lugar deserto, não tem nada, não tem comida. E Deus então, com o seu papel de criador e mantenedor, ele vai sustentar o povo no deserto. E eles precisavam de comida, e Deus vai mandar comida para eles, que é o famoso maná, o pão que desceu do céu. Mas em que circunstâncias Deus dá o maná para o povo? Vamos ver aqui. Êxodo capítulo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Os 10 mandamentos, eles estão em que capítulo da Bíblia? Em que livro, em que capítulo? Êxodo 20, não é isso? Qual capítulo nós estamos aqui? Êxodo 16. O que Deus fala aqui no finalzinho? Para provar se eles andam em minha... Se andam em minha lei ou não. Mas a lei só não foi dada em Êxodo 20? Está percebendo que a lei sempre existiu? Ela começa lá no Éden. O sábado sempre existiu. O conceito do dia separado por Deus como dia de adoração, como dia da família, já existia desde o Éden.
Acontece o seguinte, o povo estava 400 anos escravo lá no Egito. Eles haviam perdido muito dessas raízes, desses princípios. E Deus então estava querendo restaurar neles a noção da verdadeira adoração, da verdadeira obediência. Mas a lei sempre existiu, ela nunca deixou de existir. Mesmo antes de ser dada em tábuas de lei, de pedra, nos 10 mandamentos, ela já existia. E aí então o texto continua dizendo, né, sobre o maná. Ele vai mandar o pão do céu, mas o que diz lá no versículo 5 do capítulo 16? Mas ao sexto dia prepararão o que colherem, e será em dobro do que colhem cada dia. Então, no sexto dia, Deus mandaria o dobro. Então, todos os dias, de domingo a quinta-feira, era uma porção. E quando ele mandava na sexta, era uma porção dobrada. E eles escolhiam ali todos os dias, e na sexta-feira uma porção dobrada. Agora, indo lá para o versículo 21, aí do capítulo 16 de Êxodo, vai dizer que eles estavam colhendo. O que diz aí? Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Então o indivíduo que pegava na segunda-feira, ele não podia colher mais do que uma certa quantidade, porque se sobrasse, estragava, derretia, apodrecia. Então ele precisava colher uma porção que ele soubesse que ele iria consumir naquele dia, porque senão o maná, ele apodrecia, ele vencia. Mas olha só a exceção aqui, versículo 23 agora. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, Moisés falando aqui, isso é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer em forno, cozeio. O que quiserdes cozer em água, cozeio em água. Tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Mas o maná, ele não podia ser guardado, porque ele apodrecia, ele estragava. Só que agora Deus dá ordem, não, quando for sexta-feira, no sexto dia, vocês vão colher em dobro. E o que acontecia? Versículo 24 e 25 junto. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés, come hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. Então Deus mandava sistematicamente todos os dias, de segunda a sexta. Na sexta ele mandava uma porção dobrada. Eles pegavam aquela porção dobrada. Milagrosamente a porção dobrada não estragava de sexta para sábado, para que no sábado eles não tivessem o trabalho de colher o maná. Olha que lindo isso. Eles estavam no meio do nada, no meio do deserto. E sabendo que eles estavam totalmente dependentes de Deus, Deus cria uma situação em que fosse propício eles guardarem o sábado. Eu acho isso muito bonito. Quando o homem não podia fazer mais nada, Deus fez pelo homem. Deus teve toda uma preocupação de que o seu povo guardasse esse dia. Deus podia dar comida a hora que ele quisesse. Deus podia falar, não, mas sábado eles têm que comer, eles têm que se alimentar também, não. Ele mandava eles terem um trabalho de colherem o dobro na sexta-feira, para que o sábado eles pudessem aproveitar como dia separado para adoração a Deus. Esse é o cuidado de Deus. O que Deus pede para nós, Ele nunca pede aquilo que nós não podemos carregar, aquilo que nós não podemos cumprir. Muitas pessoas acreditam que a lei de Deus, e quando elas falam da lei de Deus, na verdade, elas estão querendo falar só do sábado, né? Dizem que é um peso, que é uma carga. Se fosse uma carga, Deus não pediria para nós carregarmos. Deus não pediria para nós cumprirmos aquilo que seria impossível. E Ele mesmo dá a possibilidade para o povo cumprir isso, para o povo obedecê-lo. Isso eu acho lindo, eu acho maravilhoso. E aí então, quando chega Êxodo 20, depois que Deus vai preparando o coração do povo ao longo da sua peregrinação no deserto, nós culminamos aqui com o relato do quarto mandamento, ali dentro dos 10 mandamentos, o quarto mandamento, que é o mandamento do sábado. Olha só o que o quarto mandamento, como ele vai ser apresentado, como que Deus vai ordenar que eles guardassem o sábado. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus santificou o sábado, nós também devemos santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E ele vai dizer várias coisas que nós não deveríamos praticar no sábado. E ele termina dizendo o seguinte, ele vai dar uma razão para nós guardarmos o sábado. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou.
Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você vê até uma conexão com o Apocalipse. Eu acho interessante porque lá Apocalipse diz que nós deveríamos temer a Deus e adorá-lo, porque deveríamos adorá-lo porque Ele criou o céu, o mar, a terra e as fontes das águas e tudo que nele há. É um contexto de juízo. O juízo de Deus estava próximo. Então nós deveríamos adorá-lo e reconhecê-lo como nosso Criador. O sábado deve ser guardado porque nós devemos reconhecer e adorar Deus como nosso Criador através da guarda do sábado. Você vê uma conexão até mesmo entre o sábado e o juízo? O sábado é o único mandamento que ele caracteriza o povo de Deus. Sabe por quê? Porque não importa onde você esteja, não importa o que você estiver fazendo, o sábado está lá. Nós temos a noção da transição dos anos pelo giro que a Terra dá em volta de si mesma, não é isso? E aí nós temos também, através da movimentação da Terra e dos astros, a noção de um dia e a noção de um mês. Mas os dias semanais, eles não existem contagem nos astros. O que marca o dia semanal é a criação de Deus. Quando você guarda o sábado, você reconhece que Deus é o seu Criador. Ele te identifica, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo. O sábado é um templo dentro do tempo. Você pode estar sofrendo na sala de um hospital, se for sábado. Você pode inclinar seu rosto e adorar a Deus nesse dia, porque é um dia santo onde quer que você esteja. Se você estiver em viagem, uma viagem importante, se você estiver visitando um parente, visitando alguém distante, não importa onde você esteja, o sábado estará lá. Você não precisa vir a um templo para adorar a Deus, porque o sábado é um templo dentro do tempo. Você pode ser pobre, você pode ser iletrado, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. O sábado iguala a todos, porque nesse dia, toda a carne deve adorar a Deus, deve se humilhar perante Ele. Essa é a importância do sábado. E aí nós temos o exemplo de Jesus. Alguns vão dizer, não, mas é uma tradição judaica. Como é uma tradição judaica se o próprio mandamento diz, se a próprio relato da criação apresenta o sábado, e aí nós vemos o próprio Jesus guardando o sábado. Jesus não precisava dizer assim, guardem o sábado, porque para ele isso já era muito claro na palavra de Deus. Então ele deu o exemplo dele, não apenas as palavras. Olha só o que diz aqui, Lucas capítulo 4, versículo 16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus adorava a Deus, ele pregava a palavra de Deus na sinagoga, na igreja, no dia de sábado. Jesus, então, ele vai dizer num contexto onde os fariseus acusavam Jesus de trabalhar no sábado, porque ele curava, lembram disso? Jesus realizava muitos milagres no sábado, e eles acusavam Jesus que ele estava trabalhando. Aí eles falam, não, vocês estão errados. Como que eu estou transgredindo o sábado, se o Filho do Homem é o Senhor do sábado? Eu fui aquele que estabeleceu o sábado na criação, estabeleceu o sábado no Éden, e continuo sendo o mesmo, porque eu não mudo. Eu sou o Senhor do sábado. E aí ele vai dizer algo interessante aqui, porque ele vai fazer uma comparação. Ele fala assim, então a gente não pode fazer o bem? Eu estou curando a pessoa aqui, você não está aceitando isso? Se a sua ovelha, ela cai num buraco, cai num poço, você não vai pegar ela mesmo se for sábado? Aí ele vai dizer assim, ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito, ou seja, é permitido fazer o bem nos sábados. Olha até que ponto que ele teve que chegar. Ele teve que dizer que é lícito fazer o bem nos sábados. Porque, no seu período, os líderes judaicos, eles estavam tão inflamados com o fato de Jesus, um simples carpinteiro, ser o Messias, que tudo que eles pudessem encontrar para acusá-lo de blasfêmia, eles faziam, eles acusavam. Inclusive de fazer boas ações no sábado. Então Jesus tem que chegar a esse ponto aqui. É lícito fazer o bem nos sábados. E aí nós resolvemos um baita problema que muitas vezes nós nos encontramos, né? Então se o indivíduo ele é médico, ele pode trabalhar no sábado? Se o indivíduo é bombeiro, ele pode trabalhar no sábado? Primeiro ponto, isso não é um trabalho meramente secular do dia a dia. Se o hospital para, tudo para. Não é como um vendedor que pode abrir o comércio dele em qualquer outro momento. A pessoa que está ali, ela está ministrando na vida daquela pessoa. Ela está cuidando da criação de Deus. Tem um outro momento, eu não selecionei esse texto, mas Deus diz que o sábado foi criado para o homem. Então como que no sábado as pessoas vão sofrer? Você vai sofrer um acidente e não vai ter ninguém para cuidar de você. Não faz sentido isso. Se a segurança para no sábado, tudo para. Mas a gente tem que entender que as pessoas não estão meramente trabalhando, elas estão guardando as vidas. E aí você vê que esse texto de Jesus, ele casa maravilhosamente com o texto de Isaías. Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14. Olha o que diz aqui. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra,
e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor assim o disse. O sábado é um dia deleitoso no Senhor. É um dia que eu busco não as minhas próprias paixões, as minhas próprias intenções, mas eu busco fazer o bem para Deus. E fazer o bem para os outros é fazer o bem para Deus também. Eu busco me conectar com Deus. Eu busco entrar numa harmonia diferente com a minha família. E através do meu relacionamento com a minha família, eu me relaciono também com Deus. Eu refletindo sobre o amor que eu devo ter pelos meus filhos, como pai, como mãe, eu também reflito sobre o amor que Deus tem por mim como pai. O sábado é um dia exclusivo para isso. E é por isso que Deus criou esse dia. E nós temos também, brevemente aqui, já encerrando, o exemplo de Maria. Alguns vão dizer, não, mas aí, Jesus quando morreu na cruz, ele aboliu o sábado. Olha só o que o texto vai dizer aqui, Lucas, capítulo 24, capítulo 23, versículos 54 a 56. Depois que Jesus morre numa sexta-feira, e aí então passou sábado e domingo, onde ele ressuscitou. E o texto vai dizer, era dia da preparação, sexta-feira, e ia começar o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguindo a José, viram o sepulcro, e como o corpo ali fora depositado. Então voltaram, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Sabe o que eu acho muito interessante aqui? Embalsamar o corpo era um sinal de respeito, era uma tradição judaica, era um sinal de respeito para com o ente querido. E aqui nós não estamos falando de qualquer pessoa, é o próprio Jesus, o próprio Salvador da humanidade. Então, as mulheres aqui, elas não cumprem, essa palavra que eu queria, elas não cumprem uma tradição muito importante e relevante para eles como cultura, como povo, que é embalsamar um corpo, por causa do mandamento. O sábado é maior do que a tradição deles. Elas decidem guardar o sábado, não embalsamam o corpo de Cristo e só vão no domingo. Porque elas decidiram guardar o dia do Senhor, que é maior do que qualquer tradição. E eu acho muito bonito esse exemplo aqui, né? A Bíblia não fala isso, mas eu acho bonito refletirmos que Jesus morre na sexta-feira. Ele poderia ter ressuscitado no sábado, mas ele repousa na tumba no sábado. Então ressuscita apenas no primeiro dia da semana. Jesus também guardou o sábado, Maria guardou o sábado. E ele espera a mesma coisa de você e de mim. Ele te criou, ele te formou. Se você esquece do dia que deve lembrar você disso, logo você esquecerá a quem você realmente pertence. E quando você perde o senso de identidade em Cristo, o senso de pertencimento a Deus, tudo se torna relativo. Usar drogas é normal. Falar palavras vãs, ofender meus pais, os meus filhos é normal. Faz parte da vida. Ingerir substâncias tóxicas no meu corpo, fazer mal para o meu corpo, fazer mal para o próximo, colar na prova, mentir no trabalho, tudo se torna relativo. Porque eu esqueço do meu senso de identidade em Deus, que é um Deus santo, puro, que não conhece a mentira, não conhece o pecado. E o sábado me lembra disso. E é por isso que Deus apela fortemente, Cristo apela fortemente, em Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. O sábado continua valendo. Ele continua sendo o mesmo dia criado por Deus lá no Éden, que perpassou todos os séculos infinitos, os séculos que nós vivemos, e perpassará os séculos infinitos da eternidade para todo sempre. E por último, Apocalipse capítulo 14, versículo 12. No final de tudo, quando os salvos forem ter um encontro com o seu Senhor, eles ouvirão dos próprios anjos: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A guarda dos mandamentos, que inclui o sábado, o sétimo dia da semana, é a marca registrada daqueles que perseveraram e venceram as provações desse mundo e que estarão lá no céu, prontos para viver uma vida eterna de felicidade, guardando e obedecendo a lei de Deus. E o apelo de Cristo para você hoje é esse, João 14, 23. O próprio Jesus, ele olha para os seus discípulos, no olho de cada um, e ele diz a seguinte frase: se alguém me ama, guardará a minha palavra, guardará o que eu tenho dito, os meus mandamentos, a minha lei,
E então o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Você é o templo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo só pode morar em você se você guardar a palavra de Deus no seu coração. E se a palavra de Deus diz que nós devemos guardar o sábado acaba se tornando um motivo para que Deus habite em nós também. Se você quer vencer o pecado, quer vencer as aflições da vida, você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração. Quando eu era pequeno, eu cresci num contexto adventista. O meu pai e a minha mãe guardavam o sábado. E quando a gente é pequeno, a gente não percebe muito as provações e as situações pelas quais os nossos pais passam para nos dar o pão de cada dia, não é? A gente simplesmente vive. A gente tem a certeza que no dia seguinte a gente vai ter comida, a gente vai ter caminha quente, roupa para vestir. E quando a gente vai crescendo, a gente percebe que não é tão simples assim. Como meu pai dizia, né? Os pais fazem das tripas o coração, não é isso? E eu lembro que, nesse contexto, como adventistas, eu cresci vendo o meu pai, que era, e ainda é até hoje, o exemplo assim para mim de cristão, que eu busquei seguir. Eu via ele relutantemente buscando guardar o sábado, relutando contra os trabalhos aos sábados. Guardar o sábado não é só não trabalhar, envolve mais coisas. Mas a provação que muitos de nós sofremos é o trabalho, não é? E meu pai, ele relutava muito, e ele, todos os momentos, fazia entrevistas, as pessoas gostavam dele, era coisa maravilhosa, já estava tudo certinho para mandarem ele para fazer os exames médicos, mas quando entrava no assunto do sábado, ele tinha que dizer não. Meu pai passou mais de 6 anos sem trabalhar direto, fora os tempos que ele trabalhava e conseguia outro e saía, mas tudo isso para poder guardar o sábado. Eu lembro de um dia em que nós morávamos apenas num cômodo, e eu estava ali na minha beliche ali, deitado, meu irmão estava dormindo ainda, eu não lembro o dia da semana que era, mas eu acordei assim, abri os olhos, e eu vi meu pai de um jeito que eu nunca havia visto antes. Ele estava sentado na cama com a minha mãe, e ele dizia: amor, eu estou indo para uma entrevista, e dessa vez Deus tem que me abençoar, porque eu não aguento mais ouvir não. Eu não aguento mais ouvir as pessoas, os patrões, os futuros empregadores dizendo para mim que não dá para me contratar por causa do sábado. Deus tem que me dar o sábado. E se Deus não me der o sábado, eu vou ter que trabalhar. Olha só nossa casa, esse barraco velho aqui, não dá. Eu vou aceitar o emprego no sábado. Eu fiquei ali extremamente assustado. Eu não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo, mas a única coisa que eu podia enxergar era ver o meu herói caindo em batalha. E eu fiquei aquele dia com o coração apertado, eu não sabia. Meu Deus do céu, meu pai vai trabalhar no sábado, ele nunca fez isso. De repente passa o dia, chega a tarde, tardezinha, meu pai chega em casa. E aí eu fiquei olhando, porque meu pai não sabia que eu tinha ouvido a conversa. Mas eu cheguei e falei: pai, você conseguiu um emprego? Ele falou: filho, eu não consegui. Eu falei: pai, e agora, o que a gente vai fazer? Você vai fazer o que agora? Como é que você vai trabalhar? E ele disse: vem cá. Ele me levou para fora de casa e ele me mostrou um carrinho, todo quebrado assim, de ferro com rodas. E ele falou: a partir de amanhã nós vamos sair juntos para catar papelão, porque o seu pai decidiu guardar o sábado ao invés de agradar os homens. E eu saí com meu pai naquela semana catando papelão na rua, olha só. E sabe o que eu acho mais bonito? O tempo passou e eu fui entendendo as lutas que meu pai teve ao longo da vida dele para nos manter, para nos sustentar, a sua fidelidade. E eu percebi que é por causa da fidelidade do meu pai que eu estou aqui hoje. É por causa daquelas sextas-feiras à noite, de cultos de pôr do sol, que eu aprendi a adorar a Deus. É por causa daqueles sábados à tarde que meu pai me levava para os parques, para ver a natureza, para estudar a Bíblia, os JAs que ele me levava para a igreja, e os sábados à noite que nós fazíamos cultos de pôr do sol para a entrada da semana, entregávamos o sábado nas mãos de Deus. Foram por causa desses momentos que eu estou aqui hoje. E depois de que muitos anos se passaram, eu posso ter a alegria de dizer que eu estou me formando esse ano como pastor por causa do meu pai. Porque aquele cara que não tinha emprego por causa do sábado, conseguiu um emprego na TV Novo Tempo, que é a TV da Igreja Adventista. E através desse emprego, ele paga os meus estudos para que eu possa trabalhar. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei quais são as provações que estão ali te jogando contra a vontade de Deus, que estão fazendo você esquecer o que Deus pediu para que você fizesse. E eu não posso te prometer que bênçãos maravilhosas vão vir se você decidir fazer o que é certo.
Eu não posso dizer que se você decidir obedecer a Deus, tudo vai mudar para melhor, porque as provações continuam. Mas o que eu posso te dizer e te garantir é o seguinte: quando você decide fazer o que é certo, a sua história fica marcada para sempre, pela eternidade, como a história daquele que perseverou até o fim e que foi salvo. As pessoas ao seu redor verão o poder de Deus através da sua vida, e os pecadores ao redor se converterão pelo seu simples ato de fidelidade a Deus. Se Deus pediu que você guardasse o sábado, Ele sabia o que Ele estava fazendo, e Ele sabe que você é capaz de fazer isso. Nesse momento nós iremos cantar uma música. É uma música que fala de decisão. Ou você é, ou você não é. A grande decisão da vida é essa: ser ou não ser de Jesus, fazer ou não o que é certo, obedecer ou não os seus mandamentos. Mas quando você decide o que é certo, o céu se abre para você, e o próprio Deus vem do céu e te abraça e diz: filho, valeu a pena ser fiel. Enquanto nós cantamos o hino, estivermos cantando o hino, que você possa meditar. Se alguma coisa tem te impedido de guardar o sábado, guardar os mandamentos de Deus, toma a decisão agora de dizer não para o mundo e sim para Deus, sim para Cristo. Se você tem encontrado dificuldades na sua vida espiritual, será que não está faltando ser fiel a Deus em tudo? Será que o sábado ele não está tendo o seu devido lugar? O sábado é mais do que um dia, nós vimos aqui. O sábado é uma marca, é uma identidade a quem nós pertencemos. Se você esquecer esse dia, você esquece que você pertence a Deus e aí tudo fica de pernas para o ar. Então faça compromisso com Deus. Busque observar esse dia mais atentamente. Busque a face de Deus esse dia. Reúna sua família na sexta-feira à noite. Faça o culto de pôr do sol. Faça o culto no sábado à noite para entregar o sábado às mãos de Deus. Não deixe que esse dia passe como qualquer outro. Porque se até no céu nós guardaremos o sábado, que dirá aqui na terra, não é? Vamos orar nesse momento para que Deus abençoe a nossa semana e a nossa noite também. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós queremos agradecer porque a Tua palavra é completa, é perfeita e ela nos revela o caminho que devemos seguir. Senhor, o sábado, como nós vimos, ele foi um dia criado quando tudo era perfeito ainda. E hoje nós somos imperfeitos. E nós temos dificuldade em seguir aquilo que o Senhor pede, porque o Senhor é perfeito. Mas é na Tua perfeição que nós melhoramos, é na Tua perfeição que nós encontramos redenção. E é por isso que eu peço que o Senhor nos ajude a seguir os Teus propósitos. Que o Senhor nos ajude a guardar o sábado como um dia santo. Que nós possamos lembrar nesse dia que o Senhor nos criou, que o Senhor deu o Seu fôlego de vida a nós. E que nós possamos lembrar também que um dia o Senhor veio a essa terra e morreu por nós também. E que um dia o Senhor virá para nos resgatar para sempre. Que nós possamos viver como verdadeiros cristãos, como verdadeiros servos, observando tudo quanto o Senhor nos tem ordenado. Pedimos também que o Senhor nos dê uma ótima noite de descanso e uma semana, com certeza, que terá provas, mas que também terá muitas vitórias. São por essas bênçãos que nós oramos e entregamos mais uma vez nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.